Pessoal, aqui é a professora Andriele falando. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre o conceito de segmentos de retas, segmentos proporcionais, proporcionalidades. Mas antes disso, vamos revisar os conceitos de retas. Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo de retas paralelas. O que é retas paralelas? Então, são duas retas que seguem sempre na mesma direção, porém nunca se encostam. Essas retas são chamadas de coplanares. Por quê? Porque estão no mesmo plano. Relembrando um pouquinho, existem as retas concorrentes. Elas fazem um X, né? Pode ter, então, no caso, teria aqui dois ângulos obtusos, que seriam ângulos maiores que 90 graus, e dois ângulos agudos, que seriam ângulos menores que 90 graus. As perpendiculares são bem parecidas com as concorrentes. Qual é a diferença? Aqui na perpendicular vai formar 90 graus, tá? Então, nós teremos 90 graus. Todas elas são as coplanares, tá? Tanto as paralelas, concorrentes, perpendiculares. E as transversais? O que é transversal? Transversal é uma reta que corta outras retas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas retas paralelas, como vocês podem observar, e uma reta transversal interceptando-as, ou seja, cortando as retas paralelas. Todas elas são coplanares, tá? Ou seja, estão dentro do mesmo plano. Quais são as que não são chamadas de coplanares? As não coplanares são as reversas, porque cada uma está num plano diferente. Um exemplo aqui, eu desenhei um cubo. Digamos que cada face do cubo seria um plano diferente. Então, aqui eu tenho a parte frontal, né? Eu tenho a parte superior, as laterais, ó, do cubo, parte inferior. O que acontece? Eu peguei uma reta aqui da parte da frente e uma reta lá da parte de trás. Se eu considerar cada lado do cubo um plano, então essas retas estão em planos diferentes. O nome delas seria retas reversas. Recapitulando, retas paralelas são coplanares, estão sempre no mesmo plano. Retas concorrentes, elas fazem um X, estão sempre no mesmo plano. Retas perpendiculares formam 90 graus. Retas transversais é uma reta que corta outras retas, geralmente retas paralelas, né? A transversal corta as retas paralelas e as reversas são retas de planos distintos, diferentes, ou seja, não coplanares. Todas ali são coplanares, menos as reversas. Coplanares, mesmo plano. Não coplanares, outro plano, ou plano diferente. Tá? Coplanares, mesmo plano. Não coplanares, planos diferentes. Agora, vamos então, depois de ter revisado esse conceito de retas, agora nós vamos para a proporcionalidade. Proporcionalidade. Então, aqui eu tenho segmentos, né? Como vocês podem observar. Segmentos são praticamente uma grande reta dividida em diversas partes. Então, cada parte eu chamo de segmento. Vamos comparar cada segmento. Então, no primeiro momento, só comparar em relação ao tamanho, quantas vezes um segmento cabe em outro. Então, olha só, o segmento principal que eu peguei para fazer essa atividade é o segmento AB. Quantas vezes o segmento AB? Então, sempre que eu represento de um ponto até o outro em uma reta, eu coloco o tracinho em cima para dizer que é um segmento, tá? Do A até o B. Quantas vezes o AB, esse segmento pequeno, cabe no segmento AD? Então, vamos ver. Aqui. 1, 2, 3. 3 vezes. Quantas vezes o segmento AB cabe no segmento AE? Vamos lá? 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes o segmento AB cabe no segmento AF? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E quantas vezes esse mesmo segmento cabe no AG, vai ter um segmento a mais? 6 vezes. O que nós estamos fazendo com essa atividade? Fazendo uma comparação de segmentos.
Então, agora, o que nós vamos fazer? Usaremos um novo segmento TU. Então, esse segmento vai valer pela metade do AB. O que eu fiz aqui, ó? Observem que eu fiz um desenho, novamente, do segmento AB, do A até o B, né? Eu repliquei, como se eu tivesse feito um zoom, retirado o segmento AB e desenhado novamente. Aqui. Então, eu peguei o segmento AB, dividi ao meio. Eu vou chamar esse pequeno segmento, ou seja, a metade de AB, olha só, a metade de AB eu vou chamar de TU. TU. O TU corresponde a 1/2 de AB. Observem. TU é a metade, porque cabe 2 TU dentro de AB. Agora, nós vamos fazer a comparação com o TU, ver quantas vezes ele cabe dentro dos segmentos anteriores que estávamos trabalhando. Então, vamos lá, comparando agora. Vamos comparar os segmentos, né? Assinalando V para verdadeiro, F para falso. Ah, não, desculpe. Aqui, deixa eu voltar aqui. Segmento TU. Pulei a questão aqui, TU, né? A metade do AB. Então, olha só, quantas vezes o segmento TU cabe no segmento AC? Vamos verificar segmento TU dentro do segmento AC. O AB vale por 2 TU, né? Então, 2, 4. Ó, se é a metade, 1, 2, mais 2 metades, 3, 4. 4 vezes. Quantas vezes esse segmento TU, ou seja, a metade do segmento AB, cabe no AD? Do A até o D, vamos só contar em espaços. Tem 1, 2, 3. Se cada espaço vale por 2, 3 vezes 2, 6 vezes o segmento TU aqui dentro. Segmento TU, agora vamos comparar com o segmento AE. Olhando o AE, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então, cabe 8 vezes o segmento TU. 8 vezes. Por quê? Porque onde é o segmento AB, cabem 2 TU. Então, é só eu ver a quantidade de segmento AB e multiplicar por 2. Segmento TU comparando com o segmento AF. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Então, cabem 10 vezes. E a última comparação do segmento TU, quantas vezes cabe do A até o G? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12 vezes. Então, por que eu trabalhei agora aqui? 12 vezes. Por que eu trabalhei agora com um novo segmento? Para vocês observarem que é possível fazer uma relação entre segmentos, verificando a sua proporcionalidade, tá? Proporcional, ou seja, cresceu proporcionalmente. Olha só, do A até o D, o AB, ó, o AB caberia 3 vezes do A até o D. Porém, o segmento TU é a metade. Então, quantas vezes ele coube? 6 vezes. Quer dizer, ele coube o dobro de vezes a mais. Vamos fazer aqui uma atividade verificando, colocando V para verdadeiro e F para falso. Vamos comparar os segmentos assinalando V para verdadeiro, F para falso. AB é a metade de AD? Vamos verificar. Do A até o B é a metade do A até o D? Não, né? Poderia dizer que AB é a metade do AC. Então, o AB é 1/3, ó, 1, 2, 3, até do segmento AD. Então, não está correta. Nós dizemos que essa alternativa é falsa. Próxima. AC, o segmento do A até o C, é a terça parte do AG? Vamos ver. AC, segmento AC. 1, 2, então 2 partes, né? Até o G. 1, 2, 3, 4, 5. Tá perguntando se ele é a terça parte. Não tem como, né? 2 não é a terça parte de 5. 2 seria a terça parte de 6, não de 5.
Deixa eu ver se eu vi corretamente, só um pouquinho, vamos ver. Segmento, deixa eu conferir. AC é a terça parte de AG. AC, 1, 2. Aí do A até o G a gente conta os segmentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é 6, não é até o F, perdão. 6, então é. Aqui, ó, é 1/3, porque olha só, 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Então, o AC é sim 1/3 de AG. Por isso que é importante sempre voltar na questão e conferir, né? Então, essa alternativa verdadeira. AB é a quarta parte de AE? Vamos ver. AB é esse segmento, até o AE, 1, 2, 3, 4. Correto, ó. Uma parte do total de 4. Correto. Então, nós dizemos que essa questão é verdadeira. Próxima. AB é a quinta parte de AF. Então, o AB já vimos que é 1, né? Para ser a quinta parte, tem que ter 5 partes agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1 de 5. Correto. Verdadeiro. Agora, vamos falar do TU. TU, que significa metade de AB, é a quarta parte de AC? Do A até o C tem 2 partezinhas. Se tivesse o TU, seria 4 partes. A pergunta é, TU é a quarta parte? Sim, é a quarta parte. Então, colocamos verdadeiro. Nessa atividade, nós fizemos uma comparação de segmentos para observarmos a proporcionalidade. Dando continuação agora à segunda etapa. Então, nós temos uma razão entre 2 segmentos. Razão significa uma divisão, né? Então, eu coloquei aqui os segmentos. Olha só, segmento AB, BC, MN, NP, tá? Nem sempre um segmento vai estar assim, uma linha reta. Pode ser uma figura também, como foi nessa situação, nesse caso. Então, vamos verificar o quê? Está pedindo aqui o tamanho de cada segmento. Eu já deixei em centímetros para ficar mais fácil, tá? Já está aqui em centímetros. AB, 2 centímetros, BC, 4 centímetros. Então, do A até o B, 2 centímetros. Do B até o C,